Então, vou contar para vocês o sonho que eu tive enquanto eu usava a obsidiana nesse meu ciclo de julho para agosto. Nesse ciclo foi bem diferente, foi um ciclo que a obsidiana ela não chegou quebrando tudo, fazendo chorar, né, dando uma voadora, que normalmente a obsidiana faz isso comigo. Primeiro ela me mostra toda a sombra e depois ela me acolhe. Eu gosto, porque eu tenho Stellium e Escorpião, então eu tenho Lua, Marte, Vênus e Urano em Escorpião, então eu tenho uma sede por profundidade, né? Então, eu tive esse sonho e eu mandei até no grupo das mulheres que usam da obsidiana, porque eu já estava quase no finalzinho, né? Então, eu estava no 11º dia, estava bem no final mesmo, né? Da utilização. Normalmente, ela sai entre 9 e 10 dias, e ela ficou essa vez bastante. E eu notei que ela me deu um aterramento. Então, dessa vez, a obsidiana me aterrou. Talvez porque no início de julho eu usei o quartzo verde por 4 dias. Então, o quartzo verde que não está aqui agora perto, eu usei ele por 4 dias. Eu já fazia quase um ano que eu não usava a obsidiana. E ela ao invés de me desestabilizar primeiro, ela me deu muito chão. Mas ela me colocou muito lá dentro, ela me deixou um pouquinho irritada. Então eu comecei a observar muito coisas que me incomodavam e eu estava trabalhando com a carta 40, que é uma carta que é o grande espelho de fumaça. Foi até nessa carta que eu falei que eu ia contar desse sonho. Então vamos lá. A obsidiana e algumas outras, a obsidiana e a ametista, elas costumam trazer muitos sonhos à tona, né? E dessa vez eu tive um sonho de que eu entrei eu estava nesse casarão, nesse lugar, que eu não sei bem como era, mas eu e uma moça de 25 a 30 anos, tá? Ela tinha mais ou menos essa idade. A gente entrou num banheiro, e era um banheiro tipo um quarto de banho. Era um banheiro bem grande, de uma casa rica, mas uma casa antiga. Eu gostei do exemplo que eu dei, tipo aqueles apartamentos enormes, aquelas coberturas de Copacabana, que é uma estrutura antiga, mas é uma estrutura rica, né? E aí a louça do banheiro eram louças grandes, tinham poltronas, né? A parte de chuveiro era bem grande. E aí eu entrei e falei para ela assim, para essa moça, e ela estava vestida com colares de pérolas, ela estava vestida a caráter das antigas. Então, tipo anos 60, 70, não, 60, 50, 60. E aí eu avisei para ela assim, eu estou usando uma obsidiana, eu vou te ensinar a parir a obsidiana. E aí, quando eu pari essa obsidiana, ela tinha um muco, né? Um muco. Saiu junto com um muco pastoso, branco. E quando eu fui tirar para mostrar para ela esse muco, a pedra, a gema, caiu no chão. Quando ela caiu no chão e eu fui pegar, era uma gema rosa. Era um quartzo rosa. Desse aqui, ó. Opa. Era um quartzo rosa desse aqui. Tá vendo aqui? Dá pra ver. E aí, esse quartzo rosa quebrado no meio. E eu, ai meu Deus, eu adorava esse quartzo rosa. Puxa vida. E ela não falava nada, tá? Ela só observava e eu sempre falando, explicando para ela como era e tal. Acabou o sonho. Eu sei de outras vezes que sonhei com partes da casa, eu pesquisei e banheiro é a nossa intimidade. Não sei. E
O quartzo rosa, ao contrário da obsidiana, o quartzo rosa é a nossa ligação com o feminino, né? O quartzo rosa é exatamente a gema que equilibra. Então, o quartzo rosa equilibra a obsidiana. E aí, mandei uma mensagem para o grupo das mulheres e as mulheres falaram para mim assim, ó, uma falou, pensa bem essa substituição, né? Você estava com uma obsidiana e pariu a quartzo rosa e ela quebrou, não é estranho? A outra disse, ei, você está com uma questão com o feminino, eu estou com uma questão com parcerias femininas, né? Eu estou tendo essa questão. E aí, essa questão veio muito à tona, tanto do espelho, do grande espelho de fumaça, da gente ver no outro e o que no outro te irrita, né? E aí, isso tudo me fez pensar que algo se rompeu, né? Algo foi dividido. E por mais que a obsidiana tenha me aterrado, não tenha sido tão bruta comigo, tão brusca comigo, a obsidiana me deixou um pouco dura, sabe? Eu perdi um pouco a leveza. Também pelas circunstâncias da vida, né? Essas questões com o feminino, né? Por eu trabalhar com o feminino, né? E ter essas questões com mulheres, então isso me trouxe esse desconforto. Assim que eu acordei, eu senti que hoje era o dia dela sair. Hoje não, né? No dia. Eu acordei desse sonho, tive todos esses pensamentos, minha meditação foi toda acerca disso, né? A minha yoga foi toda acerca disso. E aí eu pari a obsidiana poucas horas depois, por volta de 1 da tarde. Eu fui no banheiro e aí ela estava já saindo e aí eu pari a obsidiana, sem dor, sem nada. E naquele dia eu tive um escape da minha menstruação, que é uma maneira de purificação, né? Eu tô expurgando o que estava precisando morrer ali. E hoje isso faz 3 dias, né? E hoje eu menstruei de verdade, né? Eu lunei mesmo, vésperas da lua nova. Então é isso. Eu gostaria muito de saber a sua opinião sobre esse sonho, se você entende de sonho, se você gostaria de me dizer o que você acha desse sonho. E se você ainda não me segue, gosta desse conteúdo, gostaria de saber um pouco mais sobre Yoni Eggs, gostaria de saber mais um pouquinho sobre as cartas do caminho sagrado, sobre sonhos, sobre o contato com o nosso feminino sagrado, me segue aqui. Tá bom? Flávia Pérez, terapeuta, em qualquer das redes. Um grande beijo!